palavra hoje escrita, abra a Bíblia assim, folheia assim. Palavra escrita, você está vendo essa palavra escrita? Um dia, ela foi falada. Essa palavra que hoje nós a temos escrita, ela foi apenas falada, pronunciada, no começo de tudo. Depois que Jesus veio ao mundo, ele se fez carne, e ele mesmo, seus lábios, pronunciaram esta palavra. Mas ele subiu aos céus. E nós não o vemos mais. Este Jesus invisível, a palavra tomou o seu lugar. Ocupou o seu lugar. A palavra ocupou, tomou o lugar do Cristo invisível. Você não vê Jesus, mas a palavra tomou o seu lugar. Quer dizer, ocupou a sua posição. De maneira que, quando você tem a palavra, você tem Jesus com você. Pense nisso. Quando você tem a palavra, você tem Jesus com você. João diz que no princípio era a palavra apenas. A palavra se fez carne e habitou entre os homens, habitou entre nós. E nós o vimos a sua glória. Mas depois essa palavra subiu outra vez aos céus. E nós já não o vemos mais. Você vê Jesus? Quem crê que Jesus está aqui? Aonde? Me mostre. Você não vê Jesus. Mas a palavra, se a palavra estiver com você, Ele estará com você. Porque a palavra ocupou o lugar, a posição do Cristo, do Jesus invisível. Vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Creio que alguns já leram isso, essa passagem. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era quem? E o Verbo era Deus. Vamos trocar o verbo é palavra, né? Vamos ler agora, não usando o verbo, mas usando palavra. No princípio era o quê? A palavra. E a palavra estava com quem? E a palavra era Deus. E a palavra era o quê? Guarde isso. A palavra era Deus. Isso significa que Deus é a sua palavra.
E a sua palavra é Deus. A palavra de Deus representa o próprio Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele usou a palavra. Quando Ele disse, haja luz, e houve luz. Veja aí Gênesis capítulo 1, versículo 3. A partir daí, você vê a palavra criando todas as coisas. Disse Deus, haja luz, e houve o quê? E houve luz. O que Deus fez para criar luz? O que Deus fez para criar luz? Vai pensando, gente, vai pensando com calma. O que Deus fez para criar a luz? Ele usou a palavra. A palavra de Jesus. Jesus criava todas as coisas porque no princípio Ele era a palavra. Haja firmamento, então houve firmamento. Haja terra seca, houve terra seca. Haja isso, houve isso. Haja aquilo, e começou a terra a ser formada. Com quê? Com a palavra, no princípio de tudo. Isso prova que o Espírito, a palavra, o Espírito, é maior do que as coisas materiais. Quando você começa a usar a palavra, você começa a criar coisas na sua vida. Porque a palavra é Deus em você. Está a palavra, está Deus. Não está a palavra, não está Deus. Compreendem isso? Não é uma questão apenas de você ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Você tem que meditar nela e praticá-la. Você não pode ser apenas ouvinte da palavra. Ouvinte. O que é ouvinte da palavra? Pessoa que ouve. Não há diferença na sua vida se não houver a palavra em você. Não basta ser ouvinte da palavra. Aí eu venho domingo e eu gosto de ouvir a palavra. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Você já deve ter ouvido. Eu gosto de ouvir a palavra. Quem já ouviu pessoas falando? Não vem na igreja, ainda mentem, mas gosta de ouvir a palavra. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia agora, em Tiago, está quase lá no final da Bíblia, capítulo 3. Por favor. Tiago. Vamos no capítulo 1 primeiro. Deixa eu mostrar uma coisa para você no capítulo 1. Tiago. Está quase lá no final. Antes de João. Depois de Hebreus. Tiago. Acharam? Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar é largar, é deixar. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você vê que versículo poderoso? Olha que versículo poderoso. Olhe para mim. A palavra, ela é poderosa para salvar a sua alma.
Quando ele diz a palavra é poderosa para salvar a vossa alma, e por isso que nós temos que acolhê-la dentro de nós, significa praticar essa palavra. Você é salvo pela prática do que está escrito. Principalmente as palavras de Jesus. As palavras de Jesus. As palavras de Jesus, quando você guarda as palavras de Jesus, você é salvo. Não é nos rituais que você faz. Você pode fazer muitos rituais dentro da igreja. Você pode se ungir, você pode orar, você pode dar oferta, você pode dar dízimo, você pode cantar, você pode louvar, você pode fazer muitas coisas. Mas só a prática da palavra é que produz a salvação da alma. A prática da palavra. A palavra, gente, a palavra de Deus, ela tem que ter supremacia sobre você. A Bíblia diz isso. Que a palavra tem que ter supremacia sobre nós. Você sabe o que é supremacia? Supremacia significa o estado de ser ou de estar acima de tudo, de todas as coisas, em autoridade e poder e status. É o estado de estar acima de todas as coisas. Assim tem que ser a palavra de Deus sobre nós. Ela tem que ter supremacia sobre nós. Ela tem que ser a mais alta autoridade. Ela tem que ser o mais alto poder. Ela tem que ser a pessoa mais importante. É a palavra. Não se atenha muito a muitas coisas que você faz, porque nenhuma das coisas que você faz pode te salvar. Mas a palavra te salva. A prática da palavra te salva. Você pode cantar, eu te amo, ó Rei. Você pode cantar, você pode adorar. É importante que você cante, é importante que você adore. Você pode se ungir, a Bíblia fala para ungir. Você pode jejuar, a Bíblia manda jejuar. Existem muitas práticas que são boas, mas nenhuma delas vai te salvar. A única poderosa para te salvar é a palavra. É você obedecer, é você praticar a palavra. Só isso, sua vida será uma bênção. Diga somente isso. A minha vida será uma bênção. Quem quer que a sua vida seja uma bênção? Quem aqui quer ser bem-sucedido em qualquer coisa que faça? A palavra. A palavra tem que ter o que sobre você? Significa que a palavra governa sobre mim de uma maneira total. Ela tem supremacia na minha vida. A palavra meditada, a palavra, você lê, não somente lê, você medita nela para praticar. A palavra meditada cresce dentro de você. Ela vai crescer dentro de você. Ela vai influenciar você, o teu ser, e aí terá supremacia sobre você. Se medita nela de todo o seu coração. Por exemplo, Jesus disse assim, para perdoar os inimigos, foi o que nós falamos semana passada. Isso é um dos maiores problemas das pessoas, lidar com pessoas, lidar com o seu próximo. Perdoar os teus inimigos.
A pessoa lê aquilo dali, Jesus disse, perdoai os vossos inimigos. Ele disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A pessoa fala, eu não vou dar comida para esse miserável porque ele não merece. Como é que eu vou dar de comer a uma pessoa que me faz mal? Como é que eu vou dar de beber para uma pessoa que está me prejudicando? Eu vou dar veneno para ela. Mas Jesus disse isso. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Quando a palavra tem supremacia sobre você, quando a palavra domina você, vai fazer com que você seja bem-sucedido aonde quer que você for. Você opera com a palavra. Diante das situações da vida, você opera com a palavra. Quando alguém te faz um mal e você, em vez de se vingar, você opera com a palavra. Não, Jesus diz para perdoar o meu inimigo. É disso que nós estamos falando. Deus não nos constituiu como juízes. Amém? Deixe o que fizeram contra você, deixe para lá. Você não é juiz. Eu não sou juiz. Deixe. Fala assim, deixe. Alguém fez um mal para você. Alguém, deixe. Livre-se de ficar comentando isso. Deixe. Esse deixe significa entregue para quem? Para Deus. Você não é juiz. O que Jesus ensinou? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm. O perdão, você não recebe perdão quando você pede perdão a Deus. Lembra que eu falei domingo? Você não recebe perdão quando você pede perdão. Você recebe perdão quando você perdoa. Por quê? Porque é a prática de quê? Da palavra. Porque a palavra tem supremacia sobre você. Ela está num patamar mais alto de credibilidade com relação a você. Não há autoridade, não há ninguém, não há palavra, não há nada. A palavra está acima de tudo. O marido fala assim, se eu fosse você, eu não perdoava. O amigo fala assim, se eu fosse você, eu não perdoava. O outro fala assim, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Mas para você, a palavra de Deus está acima de tudo. Você vai ser bem-sucedido no que você realizar. A palavra, você lê e medita nela, Jesus disse isso, eu vou praticar. Você será salvo. Você será bem-sucedido. O que você fizer, você vai ser bem-sucedido. A palavra meditada cresce dentro de você. Ela cresce dentro de você. Amém, gente? Ela ganha supremacia sobre sua vontade, sobre você. Eu não vivo mais pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu quero. Eu vivo agora pela que a palavra diz. Você não é só ouvinte da palavra. Você é praticante da palavra. Isso traz salvação para você e você será bem-sucedido no que você fizer. O resto, gente, o resto é complemento. O resto já é o culto que nós fazemos, já é rituais. São importantes? São. Jesus não recriminou alguns rituais que os judeus praticavam.
Mas Jesus não vivia pelo ritual. Jesus dizia assim, nem pela tradição, a tradição dos judeus. Mas Jesus vivia pela palavra do Pai. Sim ou não? Era a palavra do meu Pai. Você lê e você diz, eu vou praticar isso aqui que Jesus disse. Você será bem-sucedido no que você fizer e você será salvo. Amém.